A palavra de Deus nos mostra nos originais, sabia que já chegara ao fim o tempo, pedras vivas. Nós não somos tijolos, todos iguais. E muitas vezes as pessoas interpretam essa passagem de uma maneira muito errada. O nosso espírito que está morto precisa nascer de novo. É celebrado um feriado em Israel, o dia do Purim. Ele não tinha condições nem de cobrir a sua própria nudez, ele era totalmente inútil. Prendeu a Pedro, tocou a orelha de Malco e o curou. E Deus é misericordioso para nos levar a esse lugar. Amém? Quanto mais perto você quer chegar de Deus, mais você tem que abrir mão de coisas que são lícitas até. Jonas desceu, fugiu de Deus e ele desceu para Jope. De Jope ele desceu para o porto, do porto ele desceu para o navio, do navio ele desceu para o porão do navio ali, e do porão do navio ele desceu para o ventre do peixe até a profundeza do mar. Então você desce cada vez mais quando você foge de Deus, mas diametralmente, ou seja, do outro lado desse círculo, no outro lado desse diâmetro, se você quer ganhar as coisas de Deus, você precisa subir. Eu aprendi com um professor de teologia, um dos meus pais na fé. Ele era um feiticeiro de magia negra antes de se converter, hoje é um pastor da Assembleia de Deus, e ele me disse que quando ele era feiticeiro, para ganhar poder do inferno, ele tinha que violar túmulos e comer carne de cadáveres e ter relações com cadáveres. Para ganhar poder do inferno, ele tinha que descer a esse ponto. Mas a minha e a tua Bíblia ensinam que quando eu e você queremos atingir algo, um lugar em Deus, isso não é para uma exibição, isso não é para um status, isso não é para uma ostentação, não, é para ser um instrumento de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos é dado para sermos testemunhas, não para galgar níveis hierárquicos, como no exército você entra como recruta, vira soldado, cabo, sargento, tenente, e vai a major, comandante, capitão, até chegar coronel, até chegar general, enfim. Não existe isso na igreja. Todo dom que eu e você recebemos de Deus, ele é para a igreja, nenhum dom é meu, nenhum dom é seu. O único dom que ele dá para mim é o dom de línguas para edificação pessoal. E ainda assim, quando eu edifico a mim mesmo, não é para um fim em mim, é para eu vir aqui e edificar a igreja, seja cuidando das crianças, seja tocando um instrumento, seja cuidando de uma mesa de som, seja ficando numa porta, seja atuando como centuriões, seja devolvendo para o Senhor aquele talento que você deu. E você começa a subir em Deus, você começa a subir em Deus, cada vez mais abrindo mão, no final até daquilo mesmo que te é lícito. Quando Davi foi comprar um templo, não é sobre isso que eu vou pregar, irmão, mas está queimando aqui. Quando Davi foi construir o templo ao Senhor, ele quis comprar o terreno na eira de Araúna, e Araúna quis dar de graça para ele. Pega tudo, te dou madeira, te dou tudo. Não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. É um princípio também na questão de dízimo e oferta, estava sendo falado aqui. Então tem que custar alguma coisa. Existem espaços, existem como que dimensões espirituais a serem galgadas por mim e por ti na nossa caminhada ascendente, ou seja, é para cima, é constante e é para cima. Às vezes a gente tem percalços, às vezes a gente cai, sim. Às vezes a gente se sente no fundo do poço, sim. Tem dias que estamos no monte, sim. Tem dias que estamos no vale, sim. Mas Ele é Deus dos montes e Deus dos vales. Ele não deixa de ser Deus em momento algum. Ele não deixa de nos amparar. E não é fiado na minha justiça e nem na sua justiça. Não é nos meus atos de justiça e de bondade. Essas coisas são importantes sim, porque elas me aproximam de Deus, elas me levam mais para perto do Senhor. Mas é firmado na sua graça. Porque o pecado me joga no chão e me humilha e me prostra e me envergonha, e eu não tenho coragem de olhar para o céu e nem de falar com o Senhor, porque o acusador vem e diz: quem és tu? Quem és tu para falar com Deus? Quem és tu? Quem tu pensa que tu é? Para subir, para ministrar no louvor, para ir cuidar de criança, para pregar, para fazer o que quer que seja. Mas quando eu estou lá no chão, caído, sujo, a graça me humilha mais, porque eu não mereço. E isso é graça, favor não merecido. E Ele vem, Ele me levanta, Ele me dá um banho, Ele me lava, e Ele me empurra, Ele me impulsiona e diz: sobe, filho. Continua. Isso é o que a graça faz. Ela humilha mais ainda o ego, ela humilha mais ainda a carne, ela humilha mais ainda a ostentação e tudo aquilo que vem de força do meu braço. E o desejo do Senhor é esse, que nós aprendamos a andar com Ele num nível de libertar-se desse jugo, desse peso de condenação, de resultado. Não, eu quero falar um pouco sobre isso. Resultado. Porque o mundo nos mede por resultado. Deus não nos mede por resultado. Porque esse irmão aqui foi chamado para ganhar uma alma para Jesus, e esse irmão foi chamado para ganhar 1000, e ele ganhar uma alma dele, e esse irmão ganhar 999, o galardão desse irmão vai ser maior do que dele.
Poxa, mas ele ganhou só, mas o encargo, o talento que Deus deu para ele cuidar, era uma alma. E esse irmão era 1000 e ele não cumpriu. Não quer dizer, ele não vai perder a salvação, não, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. E a Bíblia não ensina isso. Mas a Bíblia ensina que teve homens que começaram a trabalhar. Jesus ensina que homens foram chamados para trabalhar numa vinha de manhã cedo, sol raiando, e trabalharam até o final da tarde. E outros foram sendo arregimentados ao longo do dia, sendo que um chegou no final da tarde e trabalhou 1 horinha e ganhou o mesmo salário daquele que trabalhou o dia todo. E aquele ficou furioso, para não dizer outra coisa, né? Que vem à mente, vem à boca, né? Para dizer, eu ficaria. Qual é? Tá me tirando? Mas a justiça de Deus é mais elevada que a nossa. A Bíblia diz que a minha ira, a ira do homem, não produz a justiça de Deus. Por mais, essa palavra, que você esteja chateado, furioso, isso não produz a justiça de Deus. Sabe o que a Bíblia diz que a minha justiça e a tua é diante da justiça de Deus? Um trapo de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? Lá no Pentateuco, lá em Levítico, lá em Êxodo, a Bíblia dizia que o homem não se devia chegar-se à sua esposa nos dias da sua imundícia. Uma palavra pesada, mas eram os dias que a mulher estava menstruada. Um trapo de imundícia é um absorvente sujo. Pode ser também uma atadura usada por um leproso para cobrir uma ferida cheia de pus. Isso é um trapo de imundícia. Essa é a minha justiça e a tua justiça diante de Deus, quando não está baseada nessa palavra. A justiça dele é acima disso. Ela não mede, não é por meritocracia. Não, vi príncipes andando a pé como se fossem servos, e vi servos andando a cavalo como se fossem reis. Não é dos ligeiros a vitória na corrida, não é dos fortes a vitória na batalha, não é dos fortes a vitória na guerra, porque o tempo e o acaso afetam a todos os homens, diz Eclesiastes e Provérbios também. Então o que nos compete é conhecer o nosso lugar, como foi falado aqui na abertura do culto, junto a Deus, e estar com Ele e conhecê-lo, porque é para isso que eu e você fomos chamados. Conhecê-lo, conhecer a Deus, e nós vamos passar a eternidade conhecendo a Ele, por incrível que pareça. Amém? Abre a tua Bíblia, vamos correr, o tempo é curto nesse culto. Abre a tua Bíblia em Colossenses 2, versículo 6. Ora, como recebesse Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fosses instruídos, crescendo em ações de graças perante Ele. A palavra ali, radicados, na minha tradução, talvez na tua esteja enraizado, talvez esteja arraigado. E nós começamos uma série. Eu participo mais aqui na manhã, você não vai me ver, muito difícil você me ver à noite ou à tarde. Eu sou professor aqui no Mevan desde 2011, do Mevan Academy, do antigo Iaz Xará. Eu estou vendo alguns rostos conhecidos aqui, ex-alunos meus. Muita gente já teve aula comigo aqui. Muitos pastores que não eram pastores e hoje são pastores do Mevan tiveram aula comigo. E é uma honra, é um privilégio poder servir ao Senhor nessa área. E eu estou aqui mais de manhã na EBM lecionando. E nós começamos uma série sobre enraizados. Só que quando eu fui preparar o dia que vai vir ainda, não chegou o dia de eu lecionar aqui de manhã, na sala Logos, que a sala Logos é aqui no templo, não é na sala de aula, o Senhor começou a trabalhar comigo uma palavra para trazer para a igreja sobre a origem da preparação do terreno para que nós possamos ser enraizados. Preste atenção nisso. Você não pode ser simplesmente enraizado de qualquer maneira ou querer se plantar de qualquer maneira numa religiosidade ou numa crença, mas naquilo que foi estabelecido por Deus. Amém? E por isso que nós precisamos conhecer o Senhor. Estar enraizados, arraigados, radicados nele, entrelaçados com ele, bebendo dele, nos alimentando dele. Em João 15, a palavra de Deus diz, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e que produz fruto, ele poda. Quem está passando por poda aí? Quando eu era criança, nós tínhamos uma videira num canto, numa esquina do nosso terreno, e ela estava muito velha. E assim que ela parou de produzir ali no final do verão, ela parou de produzir as uvas, nós colhemos. O meu pai foi e cortou e só deixou um toquinho assim, ó, e ele era torto. E ele ficou pingando durante dias. E eu botei meu dedo e bebi aquela seiva, era azeda. E eu perguntei, tinha gosto de uva verde. E eu perguntei para minha mãe, eu era uma criança, por que ela está pingando? A minha mãe, tratando comigo, uma criança, devia ter uns 5 anos, ela está chorando porque ela foi cortada. E nós choramos quando somos cortados, podados. Nós sofremos. Mas isso, ela brotou naquele ano de uma maneira tão bonita, que ela ficava na esquina e tinha muro para lá
para lá e para cá com um arame para ela crescer. E o parreiral ficou fechado, ficou muito bonito aquele ano, depois que o meu pai podou. Veio uma uva, veio mais qualidade de uva, de melhor qualidade e mais quantidade também. E o que eu quero dizer para você é que antes de Deus enviar o seu filho à terra para preparar esse lugar, ele preparou antes de tudo isso o lugar para o seu filho nesse planeta. Nos 400 anos, algumas Bíblias antigas têm 4 páginas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento, representando 400 anos que aparentemente Deus se calou, que não houve escritura. O período ali no final de Daniel, onde Alexandre Magno dominou e conquistou um dos maiores impérios do mundo. E logo em seguida o Império Romano dominou sobre esse Império Macedônico, o Império de Alexandre, que foi dividido. E Deus permitiu tudo isso de uma maneira maravilhosa, porque o grego, no Império de Alexandre, ele se tornou a língua oficial, o inglês de hoje, a língua comercial. E quando vieram os romanos, eles prepararam as estradas. Se você viajar naquela região lá da Turquia, que vai da Itália pela Turquia e passa e vem até a Palestina, existem em muitos lugares estradas que eles construíram. Eles faziam várias camadas. Se você for ali na BR, na duplicação da BR-470, você vai ver que eles colocam camadas de pedra e cascalho e pedra de novo. Eles fazem camadas e camadas. E os romanos faziam isso. Por que Deus fez isso? Porque ele sabia que o evangelho seria pregado e precisaria de uma língua universal para que o evangelho chegasse e fosse entendido nas nações. E precisaria de estradas para que os missionários fossem. Paulo e muitas outras viagens missionárias que se sucederam depois, Deus preparou o caminho para que o seu filho viesse no momento, na plenitude do tempo, como diz a Bíblia. Amém? E ele veio de uma maneira maravilhosa, de uma maneira louca, totalmente contraditória, porque os judeus esperavam um Messias político, um Messias militar, um Messias aguerrido, guerreiro, um Messias diferente daquele que Deus mandou. Em 1969, quando o Apollo 11 pisou na Lua, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, disse que aquele era o maior evento na história da humanidade desde a criação. Aí o Billy Graham veio e disse: não, querido, o maior feito da história da humanidade depois da criação não foi o homem ter pisado na Lua, mas foi Deus ter pisado na Terra em forma de carne humana. É isso. Mas ele não veio, querido. Apresentamos um bebê agora. E eu trabalhei em farmácia há muito tempo. E chá de bebê era só fralda top, Pampers, Johnson & Johnson e sei lá qual é a do momento agora, faz alguns anos. Carrinho de bebê, o mais caro, o mais top. O berço de Jesus foi um coxo onde uma vaca come, cara. Que loucura, que loucura. Que loucura! E ele, como é que Deus entra na história? Primeiro a genealogia, eu não tenho tempo, eu vou ficar falando aqui. Mateus 1, Raabe, uma prostituta. Como assim? Está lá na descendência de Jesus. Ruth, uma estrangeira, uma moabita, sendo que havia ordem para os israelitas não casarem com estrangeiras, foi bisavó de Davi. Davi, um cara que mandou matar um dos seus amigos para ficar com a mulher dele de uma maneira covarde. Judá, um homem tão cego pela testosterona que pegou a própria nora sem saber que era nora. E ela engravidou dele. Misericórdia. Olha o que Deus faz. A loucura que é o caminho de Deus nessa terra. Aí você pega mais para frente Manassés, o rei que era neto de Isaías e mandou serrar Isaías no meio. E o filho dele, que foi o pior ainda. Engraçado que esse Manassés, ele reinou, o cara que mais reinou em Israel, 52 anos. O filho dele só 2. Como é que Deus faz esse tipo de coisa? E quando ele vem pisar na terra, não tem um berço de ouro esperando o filho dele? Ou como diz na Inglaterra, nós usamos o berço de ouro. Na Inglaterra eles dizem, nascido com a colher de prata na boca. Não tinha nenhuma colher de prata para Jesus no enxoval dele. Não tinha um berço de ouro, tinha um coxo de uma vaca. E ele escolheu uma adolescente, uma simples camponesa adolescente. Uma menina analfabeta, desposada, ou seja, estava noiva, estava prometida para um homem. Ela corria, naquela cultura, gente, não era ser mal falado, como em cidade pequena. Quem morou em cidade pequena aqui? Não era ser mal falado, era apedrejamento. Imagina a cabeça dessa menina, o choque. A gente lê, a gente não entra, não mergulha na história, mas imagina o medo, a vergonha. Imagina ela escondendo a barriga, provavelmente, porque os fariseus estavam ali prontos para apedrejá-la. Imagina a cabeça de José, que intentava deixá-la em secreto. A cabeça daquele homem entrou em parafuso.
Tanto que Deus só pôde falar com ele através de sonho, quando ele baixou a guarda, porque nós somos assim. Nós andamos às vezes tão atribulados, tão agitados, tão cheios de coisa nesse mundo, que nós até oramos, mas não paramos para ouvir a voz do Senhor. E a única hora que a gente para ouvir o Senhor, quer dizer, a única hora que o Senhor pode falar comigo e contigo é quando eu e você dormimos. É a única hora que a minha alma e a tua cala. A palavra de Deus diz em Jó 33:15, diz que à noite Deus faz cair o sono sobre os homens. E ali ele fala ao coração do homem para livrar a sua alma da cova, para livrar ele da espada. Nem todo sonho vem de Deus, mas José era um cara experimentado em sonho. José era um cara que recebeu o mesmo anjo que falou com Maria, falou com ele no sonho e diz: não temas receber a tua mulher por esposa, porque o que está sendo gerado nela vem de mim. Mas mesmo assim, imagina, irmão, uma coisa é quando tu recebe uma palavra no secreto, quando alguém vem aqui, eu ponho a mão e profetiza sobre a tua vida. Outra coisa é o choque da realidade lá na rua. Imagina a vergonha que ele sentia. Será mesmo? Imagina Satanás acusando. Será mesmo? Será mesmo? E quando ele nasceu, teve uma festa, os anjos desceram, mas não foi para o palácio real, foi para a escória da sociedade, porque os pastores naquele campo eram considerados a escória da sociedade. Eles não eram pessoas muito queridas, muito benquistas. Era um subemprego, por assim dizer. E ele nasceu, foi colocado naquela manjedoura, se sujeitou a usar fralda, se sujeitou a ser amamentado, se sujeitou a ter cólica. O medicamento que você toma para dor de barriga e o que um bebezinho toma, se você pegar a concentração, o do bebezinho é bem mais forte do que para um adulto. Tamanha a violência da cólica de um bebê, da rejeição, é tudo novinho. E Jesus e Deus, ao encarnar, se sujeitou a tudo isso para preparar um ambiente para mim e para ti, onde eu e você possamos ser salvos. Se sujeitou a isso, se sujeitou a essa condição humana. Não veio um Messias montado num cavalo branco, com uma espada na mão, arrancando a cabeça de Roma e de Grécia e tudo mais. Não, humilde para nos dar um exemplo de vida. Isso contraria tudo, irmão. Se a Bíblia precisasse ser escrita por uma empresa de marketing, todo o evangelho seria diferente do que a gente tem. Tudo o que está ali, porque não tem nada de bonito, não tem nada para a cultura da época, pode ser até tocante, a gente pode sentir até piedade nisso tudo. Mas não tem nada de bonito, nada de heróico. Você lê uma saga viking, uma história lá dos deuses nórdicos, da mitologia greco-romana, você vê aqueles deuses com raio na mão, decepando tudo e detonando tudo. E só heroísmo, e só bravura, e só isso. E só herdava a vida eterna lá nos salões lá deles, lá no Olimpo, lá, quem era o bonzão. Quem morria em batalha, guerreirão. O humilde não tinha lugar. Os valores da justiça, do reino de Deus, são totalmente diferentes. Por isso ele não foi aceito. Por isso ele não foi recebido. Mas quando ele nasceu, o inferno tremeu. Herodes, que já tinha mandado matar a sua mãe, melhor dizendo, seu filho e sua esposa, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Imagina isso. Quem aí tem mais de 40 anos, lembra quando o Collor mandou congelar as poupanças? Nós já ficamos revoltados. Imagina um presidente, um rei, mandar matar as crianças. Para ele não foi nada, ele matou a própria esposa, matou filhos, matou seus descendentes, só para se perpetuar no poder. E novamente, José, advertido por um sonho, vai para o Egito. E Jesus sabe o que é ser refugiado. Jesus sabe o que é ser um estrangeiro em terra alheia. Jesus sabe o que é a minha e a tua condição, muitas vezes, quando nós gememos nas nossas orações. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes nós estamos diante de Deus, experimentando a presença de Deus, cansado da vida nessa terra, mas não querendo desistir, mas ansiando por algo que nós nem sabemos o nome disso. Dizemos para Deus: o que eu quero, Senhor, o que eu espero, o que eu procuro em Ti, não tem nome, porque é o anseio que eu e você carregamos por uma pátria celestial que nos aguarda. Nós somos peregrinos nessa terra, não somos andarilhos, errantes, que andam de um lado para o outro sem rumo, sem saber o que fazer. Peregrino quer dizer per agros, pelos campos, aquele que caminha pelos campos, pelas plantações. E a Bíblia diz: olhai a seara, porque já está madura para a colheita, mas os trabalhadores são poucos. E nós caminhamos por esses campos tentando, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, arrebanhar, arrecadar e colher cada vez mais almas para o Senhor através do nosso testemunho e da nossa palavra, que nos é confiada, per agros, pelos campos, não errantes,
sem saber o seu destino, sem saber a sua origem. Jesus sabe o que é ser refugiado. Se tem algum haitiano aqui, algum venezuelano, saiba que Jesus sabe o que é isso. Ele foi para o Egito e passou a sua infância lá. Ele sabe o que é ser estrangeiro numa terra estranha, não pertencer àquele país, não pertencer àquela nação, não pertencer àquela cultura. Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é se sentir deslocado, inapropriado, rejeitado. E tudo isso, irmão, diante da teologia da prosperidade e do triunfalismo que diz que com Jesus é vencer ou vencer, que é conquistar, conquistar e conquistar, que é só sombra e água fresca, que é só vitória e vitória, é só monte, 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 não existe vale. Conversa fiada. C.S. Lewis disse uma vez: se você quer uma religião confortável, eu não te recomendo o cristianismo em hipótese alguma, porque no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, disse Jesus. E quando eu e você nos agarramos nele, nós encontramos uma rocha que não muda, uma rocha firme, que não oscila, que não balança, que não é movida pela minha ira, nem pela tua e nem pela ira do mundo, nem por nada. Ele é o mesmo, ele não muda, ele não muda. A palavra de Deus diz, o próprio Jó diz, se eu peco, parafraseando Jó, ele diz que o meu pecado não muda a direção de uma nuvem, que dirá chegar a ti e te atingir. Não, o meu pecado e o teu fazem mal somente para mim e para ti, mas isso foi resolvido na cruz, desde que eu e você tenhamos vida com ele. Filipenses 2 diz que ele abriu mão de sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou, tornando-se servo, até a morte, morte de cruz. O diabo, depois da tentação, nas 3 tentações, 2 ele questionou a identidade de Jesus. E na última ele disse, na do meio, ele ofereceu todos os reinos da terra para Jesus. A glória antecipada, um atalho. Olha só que bênção, olha só que bênção. Pega esse atalho. Tu não precisa sofrer, o que é isso? Irmão, tu não precisa sofrer. Teve um irmão uma vez que deu um testemunho para um pastor, amigo meu, dizendo que Deus tinha dado uma estratégia para ele ganhar dinheiro, que era para ele tirar as notas do que ele vendia, a maior. Aí ele ganhava mais sem ter vendido. Foi Deus que deu a estratégia? Só se o Deus dele tem chifre e rabo, né? Esses são os caminhos que o diabo oferece. Facilidade, facilidade. A Campina do Jordão foi pregado ontem aqui no Café com Pastores, diante de Ló, toda verdejante, a Campina do Jordão. Do outro lado só pedregulho, deserto, calor, areia. E Ló escolheu o fácil. Abraão escolheu o que sobrou. Mas entender que a bênção não está no lugar, está naquele que me chamou. E você pode prosperar onde ele te colocar. Isso é a shalom de Deus. Isso é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Ser próspero em todas as áreas, não ter falta de nada. Quando José recebeu seus irmãos e eles não o reconheceram no Egito, e ele pergunta, vai bem o vosso pai? E eles não reconheceram que era o irmão dele. Quem é o vosso pai? Ele pergunta, e vai bem ele? E eles não tinham levado Benjamim, porque era o caçula, o amado, e o pai achando que José estava morto. Vai bem o vosso pai? A palavra ali é a shalom de Deus está sobre ele, a plenitude na vida dele, a saúde, a provisão, vai tudo bem com ele. Isso é a shalom de Deus sobre a minha e a tua vida. Mas nós queremos o nosso nome em cartaz, nós queremos curtidas, nós queremos seguidores. E Jesus curava, e continuando a contradição do evangelho, continuando a contradição desse caminho, dessa terra que ele veio preparar para que eu e você possamos nos enraizar, ele curava, ele fazia milagres e ele dizia, não conta para ninguém, não conta para ninguém. Ele só mandava o leproso se apresentar para o sacerdote, porque assim a lei determinava. Por quê? Porque o sacerdote era o único que podia declarar ele puro para restaurar o convívio social daquele homem, para a obra ficar completa. Só quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua direita faz. Quando orardes, vocês não vão fazer como os fariseus que gostam de orar, né? Quem viu The Chosen, aquela série, eles ficavam lá no meio da praça se abanando com aquelas vestes talares e orando em voz alta para serem vistos. Te tranca no teu quarto. Quando jejuardes, não faz cara de quem está passando fome, não faz cara de cachorro que caiu do caminhão da mudança. Lava o teu rosto, unge, passa um gelzinho no cabelo, irmão. Faz uma cara boa aí e ora. Não adianta jejuar só, ora. E o teu pai que te vê em secreto. Não existe esse negócio de ostentação no reino de Deus. A Bíblia diz, aquilo que é elevado para os homens é abominação para Deus. É abominação. O que é abominação? É você ter nojo. É você dizer, sai, tira isso de perto de mim que eu não consigo nem olhar, nem sentir o cheiro. O que é elevado diante dos homens hoje? O que está sendo apregoado aí no teu celular, aí nas mídias sociais? É abominação diante de Deus. Eu não estou dizendo que você não pode usar para pregar, você não pode usar para se edificar. Eu conheci minha esposa, está lá no Kids, na internet, num site de relacionamento cristão.
amando de Deus. Pasme, Deus mandou. Eu estava numa cidade do interior e o Senhor falou, não tomarás para ti mulher nesse lugar. E eu chorei, porque tinha uma menina que eu estava afim. Chorei mesmo. Eu disse, Senhor, não vai por esse lado. Eu tenho algo preparado para ti, ele disse. E ele me mostrou a minha esposa. amoремcristo.com.br, fica a dica. Amém? Muitos testemunhos de casamento nesse site. Muitos testemunhos. É bênção. Amém? Se Jesus não tivesse nascido, meu irmão, ele não poderia ser inventado. Porque totalmente é um homem único. O relato da ressurreição dele, por uma campanha de marketing, seria jogada no lixo, porque a primeira pessoa, as primeiras a verem, descobrirem, e os primeiros a ele se apresentar foram mulheres. Mulher, testemunho de mulher não valia nada naquela cultura. E Jesus faz esse negócio louco, cara, totalmente virado de ponta cabeça, onde o que ganha é o que perde, onde o último é o primeiro, onde o fraco é que é forte. E nós não entendemos isso quando estamos passando nas dificuldades. Teve um dia que eu estava aqui onde o pastor aqui estava, sentado ali, adorando no culto da manhã, e a unção de Deus veio tão forte sobre mim, irmão. Eu me torcia todo, eu me segurava para não escandalizar ninguém. Me deu vontade de sair pulando, sapateando, e eu segurei e eu comecei a chorar, soluçar e rir ao mesmo tempo e me babar todo. Eu disse, Deus, o que tu estás fazendo? Quando acabou aquilo, eu só sabia, essa semana o inferno vai se levantar contra ti. Eu só estou te revestindo. E foi uma luta, irmão, que eu não desejo nem para quem eu não gosto. Eu não desejo para ninguém o que eu passei aquela semana. Foi só cuidado de Deus. E alguém pode achar que, que legal. Não, meu irmão. Se tu conhecer a minha vida e a vida de quem sobe aqui, tu vai ver que são todos seres humanos normais. Pecadores, comedores de feijão, como tu. Temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades. Somos farinha do mesmo saco. E quem está aqui, quando você dá um passo para Deus, como eu abri aqui, comecei a falar de galgar, de avançar sobre regiões celestiais, onde Deus deseja que a gente adentre, que a gente venha ter influência. A Bíblia diz que a minha luta e a tua não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades que habitam as regiões celestiais inferiores. Quando Deus criou tudo lá em Gênesis, tudo ele disse que era bom, mas quando ele criou o firmamento, ele não disse que era bom. Por quê? Porque aquela urubuzada do inferno já tinha vindo ocupar aquela região e ficou de olho no que Deus estava fazendo. Lê na tua Bíblia. No final ele diz, eis que tudo era muito bom, mas tudo ele faz, a luz é boa, a terra é boa, os animais são bons, tudo é bom. Mas no segundo dia, quando ele cria o firmamento, ele não diz que é bom, porque a minha luta e a tua não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades que habitam as regiões celestiais inferiores. O Black Sabbath, uma banda de rock satânico, tinha uma música, se eu não me engano, não sei se teve disco com esse nome, O Sul do Céu. Porque, entenderam, né? O sul do céu, a parte de baixo do céu, onde os principados e potestades ficam ali reunidas. E quando você vai galgando esses níveis espirituais em Deus, crescendo em Deus, querido, pode preparar que vem bomba. Você vai entrar em luta. Mas não é para ficar com medo acomodadinho na tua zona de conforto. Deus deseja que você cresça e Ele tem vitória para mim e para você. Amém? Ele tem isso nele. Só que nós temos duas naturezas dentro de nós. Nós temos assim, eu preguei aqui num domingo, quase não consegui acabar o culto. Nós temos Esaú e Jacó dentro de nós. Duas naturezas, duas nações. O que é nação? Nação é grupo de interesse comum. Qual é o interesse de Esaú? Carne. Carne. As obras da carne, lá em Efésios, em Gálatas 5. O que Jacó deseja? Jacó é um usurpador, é um malandro, é um cara que passa a perna em todo mundo. Jacó precisa ter um encontro com Deus e nascer de novo. E ter seu nome mudado para Israel. Amém? Nascer de novo. Do Espírito, de uma luta com Deus, receber um novo nome de Deus, amém? E então fluir em Deus. Quem é que ganha essa briga? Quem você dá mais comida. Você alimenta mais a carne ou você alimenta mais o Espírito? Deus criou o homem do pó da terra, fôlego de vida soprou. Uma parte minha e tua veio da terra, uma parte minha e tua veio do sopro de Deus. Uma parte minha come da terra, uma parte minha precisa comer de Deus. Porque essa parte da terra vai voltar para a terra, mas a que vai subir tem que comer da palavra, tem que comer de Deus. Por isso nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Amém. Isaías 53 diz que, profetizando sobre Jesus, diz que ele foi subindo como um renovo, como a raiz de uma terra seca. Jesus plantado nessa terra subiu como um renovo, como um broto. O renovo é um broto que brota da terra, raiz de uma terra seca, de uma terra contaminada. A cidade que eu morei, eu não nasci nela só porque não tinha hospital.
Até tinha, mas era muito pequeno. O primeiro crente que morreu, não quiseram deixar enterrar no cemitério. Deu uma briga, chamaram a polícia e tudo. Foi profetizado. Ainda hoje eu não sei se tem pastor lá naquela cidade, que nasceu naquela cidade, porque foi profetizado que demoraria muitas décadas para Deus levantar um homem de Deus nascido naquela cidade. Um pastor nativo, natural daquela cidade. Por conta daquilo, eles apedrejaram os crentes que foram enterrar um crente ali. E tiveram que ter uma escolta de outro município até vieram para ajudar. Por quê? Porque imagina o que acontecia naquilo ali de noite, irmão. Um exemplo daquilo que eu falei do meu professor, antes de ser pastor, antes de ser crente. Imagina o que acontecia naquele cemitério. Os atos vis ali, abomináveis que aconteciam ali. Até os ossos. Foi cantado aqui. Meu ser, meus ossos clamarão. Até os ossos. Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Você é precioso para o Senhor até depois da morte, querido. Você é guardado. Ainda que caia um avião, tu esteja dentro lá no mar e ninguém te ache. No dia da ressurreição, querido, tu vai ser regenerado. Por quê? Porque, como disse Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. A matéria que compõe o meu corpo e o teu sempre existiu e sempre vai continuar existindo. E ela vai voltar, mas ela vai ser glorificada um dia. E ele subiu como um renovo, como um broto de uma terra seca, judiada que era esse mundo. Imagina, o inferno se levantou, Herodes e tudo ali para matar ele. Mas Deus, da mesma maneira que escondeu a descendência de Jesus através da semente da mulher lá profetizada para Eva, que esmagaria a cabeça da serpente, ele escondeu essa descendência com Raabe, com Ruth, com Davi, com Judá, com Manassés, com o filho dele que eu não me lembro o nome, que eu tentei lembrar ainda há pouco e não me lembro agora, mas era um rei bem nojentinho. Vocês vão ver depois aí, alguém achar me fala depois, eu não me lembro o nome dele. Enfim, ele tocou nessa terra e quando ele tocou, o inferno tremeu. Para curar a terra e nos dar a oportunidade de receber dessa cura e dessa vida oferecida por ele. Amém? E como diz lá em João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e dá fruto, ele poda. Todo ramo que está em mim e não produz, ele corta e lança no fogo. Nós precisamos reavaliar continuamente a nossa vida cristã. Existem invernos, irmão, existem estações na minha e na tua vida. Existem períodos difíceis que eu e você passamos. Existem verões, primaveras, outonos e invernos. Mas no inverno, a vida da árvore, da planta, ela está lá dentro. Se você cavar, ela está lá só esperando o sol da justiça brilhar. Existem momentos que eu e você somos jogados. Aparentemente, nos sentimos abandonados por Deus. Existem dias que eu vou para o meu quarto, eu nem abro a boca, eu só canto, às vezes, o verso e a glória de Deus vem. Existem dias que eu oro 1 hora ou mais e eu não sinto nada. E o que a gente faz com isso? Eu me movo por fé, não por sentimento, não por aparência. Max Lucado, o escritor, um dia atendeu um homem que a mulher tinha deixado dele, ele tinha perdido o emprego e o banco tinha tomado a casa deles. E aquele homem chegou chorando no consultório do pastor Max Lucado e disse, eu perdi tudo. E começou a contar e contar, vamos orar então. E o homem chorava muito, desesperado. E o Max pegou na mão dele e disse, Senhor, eu quero pedir que tu ajudes o meu irmão, o teu filho, porque ele perdeu tudo, Senhor. Ele perdeu a salvação dele, ele perdeu o caráter dele, ele perdeu a fé dele. Peraí, eu não perdi isso aí. Ele disse, então tu não perdeu tudo, ele falou. Tu não perdeu a tua fé, tu não perdeu o teu caráter e tu não perdeu a tua salvação, porque ela não é baseada naquilo que você faz, é baseada naquilo que Jesus fez. O mérito é dele, querido, não é meu nem teu. O negócio é eu e você está enxertado. O meu pai tem um pé de tangerina, de pocã, enxertado num pé de limão. Ele foi lá, fez uma cavilha, abriu o caule do pé do limão, deixou só uns galinhos pequenininhos, enfiou ali, fez o conezinho certinho, a cavilha certinho, enfiou ali o ramo da poncã, amarrou com fita, fez um curativo. Vai lá ver a tangerina, a poncã doce que dá. Isso é estar enxertado na videira verdadeira. Por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, eu e você não temos condições de viver nessa terra, de tocar nessa terra e andar nessa terra de uma maneira de nos auto-santificar sem a ajuda de Jesus. Nós não conseguimos chegar até Ele se não for Ele que nos atrai, não for Ele que nos leva. Tudo é graça. Existe a velha briga de calvinismo e arminianismo, e eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas todo mundo, quando é convertido como eu e como tu e vai orar, é calvinista, porque diz, obrigado, Senhor, por ter me salvo. Obrigado por ter me escolhido. Obrigado por ter me elegido em ti antes da fundação do mundo. Mas quando você vai evangelizar alguém, você é arminiano, porque você diz assim, você precisa se arrepender, você precisa se converter, você precisa mudar de vida, você precisa nascer de novo. Então a Bíblia tem uma grande coleção de versículos
versículos que defendem tanto um quanto o outro lado. E eu só boto um carimbo em cima. Deus é soberano. Deus é soberano. Amém? Então, enxertado nele, ele tocou nessa terra. Quem é que pode, meu irmão, minha irmã, poder nutrir alguma coisa em nós senão ele? Como é que eu vou fazer força para produzir frutos se eu não estou bebendo dele? Como? Como é que eu vou querer viver se eu não estou me alimentando do céu, se eu não estou comendo? Ele disse, citando Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Comer de Deus, se alimentar, há banquete para mim e para ti continuamente. É oferta dele diária para mim e para ti. E falando de tocar nesse chão, quando ele instituiu o lava-pés, mais do que, além do que, melhor dizendo, um ato de serviço, de humildade para com o próximo, no sentido de perdoar, no sentido de cobrir as falhas dos outros. Qual é a parte do meu e do teu corpo, irmão, que toca nesse mundo, nesse planeta? Vamos figurar o mundo como planeta. O meu pé. Então Jesus está dizendo assim, vós já estáis lavados pela palavra que eu vos tenho pregado. Lava o teu pé porque é ele que se suja todo dia, porque é a parte do teu corpo que está tocando nessa terra. Bebendo dele, enxertado nele, se alimentando dele. A raiz, irmão, a raiz ela não... Eu estou falando sobre raiz, tá? Mas eu vou pregar de novo essa mensagem domingo de manhã. O pastor Beto vai puxar minha orelha, que essa mensagem é para domingo de manhã. A raiz, irmão, ela não é apenas uma bomba que suga. A raiz, ela já processa, da maioria das plantas, ela já processa, por assim dizer, a digestão, o metabolismo dos nutrientes que a planta precisa. Ela não é só uma bomba d'água que você enfia um canudo lá no rio e ela chupa água lá para a tua caixa d'água lá e lá você bebe. Não, ela já faz toda a separação dos nutrientes, o metabolismo que a planta precisa. Jesus faz isso comigo e contigo, porque quando eu estou lá no secreto com Deus, Ele sabe o nutriente que eu preciso, a palavra que eu preciso para aquele momento da minha vida, e tu também. Não é diferente. O problema é que nós largamos isso e ficamos na Netflix e no celular. Não é errado, pode ficar, mas dá a Deus o que é de Deus. Tenha teu tempo com Deus. Pelo amor de Deus. Jesus vai voltar e vai tirar uma igreja de dentro da igreja. A parábola das 10 virgens fala isso. Quem é que sobe? Quem tem azeite? Onde é que tu pega azeite? É com ele. É com ele. Não adianta, eu vou comprar rapidinho. Não dá. Hoje, eu vou contar para vocês. Está tendo a festa. Eu moro no centro. Gente, tava uma barulheira de foguete. Daqui a pouco tocou uma trombeta. Me deu até uma coisa. Eu digo, opa, eu não subi. Me deu até uma coisa assim. Mas eu sabia que era uma trombeta de um carro passando. Mas me veio assim, eu comecei a rir. E vai ser assim naquele dia. Que Deus possa nos encontrar conectados nele. Plugados, enxertados, inseridos, escondidos debaixo de suas asas. Amém? Que nós não sejamos pegos de supetão, que nós não sejamos pegos de surpresa, que nós possamos ser achados com óleo na nossa cabeça e com vestes brancas diante de Deus. Ele preparou o caminho para mim e para ti, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Aleluia!